Oi, estamos começando então mais um episódio do nosso Carreira Makercast e como prometido, falei que nós iríamos trazer aqui várias profissões diferentes, várias áreas de atuações diferentes e hoje eu trouxe uma profissão bem especial que todo mundo conhece, que todo mundo vibra junto, que é um atleta e é simplesmente o maior medalhista paralímpico do Brasil, Daniel Dias. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? E eu estou muito feliz, né, da gente poder conversar aí, principalmente de carreira, né? Acho que isso é muito importante e espero que a gente possa ter um papo aí muito legal. E que a gente possa ajudar quem está nos assistindo, acompanhando aí. Esse é o nosso maior objetivo, que chegue assim ao maior número de pessoas possíveis e que as pessoas possam realmente se inspirar, possam entender, sanar algumas curiosidades, né? Eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que... eu vou contar um pouquinho da minha carreira aí depois, né, da minha vida, mas eu acredito que você tem que ter alguém para você se inspirar, né? Isso é muito importante na vida. A gente cresce com isso, né? Então, eu vejo meus filhos, então, em algum momento eu sou um espelho para eles e agora eles estão fazendo esporte, estão fazendo atividades e aí tem a inspiração do esporte que eles estão fazendo. Então, na nossa vida, a gente tem esses exemplos, tem que buscar isso aí, essas referências. Eu acho que tudo isso é muito importante na carreira que você escolhe fazer, você se espelha em alguém, você fala, poxa, essa pessoa, ela... Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é muito importante, além disso, você entender que você também é uma inspiração para alguém, né? Então, quando você entende dessas responsabilidades e que eu me inspiro, mas eu também sou... Alguém está olhando para você. Eu sempre digo assim, pô, alguém está olhando aí para o que você faz, como você faz, e isso é muito bacana, né? E a gente sempre sabe também alguma coisa para ensinar, né? Sempre tem a aprender e sempre tem alguém para aprender com a gente. Isso é uma realidade muito grande, né? Então, a partir do momento que você também entende isso, eu entendo que a gente cresce muito, né? E as maneiras que eu mais aprendi foi quando eu decidi ensinar. E eu te desafio, né? Você que está nos acompanhando aí, a buscar... Por mais que você fale, poxa, eu não tenho... A gente sempre tem o que ensinar e a gente sempre tem o que aprender, como você falou. E quando a gente decide compartilhar algo, é onde a gente também aprende muito e cresce muito profissionalmente. Com certeza. E, Daniel, para a gente entender um pouquinho da tua história, eu sei que é uma história já bem conhecida, inclusive, né? Mas tem algumas curiosidades, né? Tem alguns... E principalmente para a gente pensar, inclusive, nessa questão mesmo de construção de carreira e desde a escolha. Porque algo que, inclusive, eu vejo você muito falar sobre escolher, sobre escolha, né? Escolha sorrir para a vida, isso, né? E eu acredito que essa questão da escolha, eu trabalho normalmente muito isso dentro da minha área, essa questão da escolha, da tomada de decisão, né? Importante demais. Que não escolher também é uma escolha, né? E aí eu queria que você me falasse um pouquinho sobre essa fase para você. Como que foi para você entrar, para você começar como atleta? Como que foi o teu primeiro contato? Para a gente entender um pouquinho como foi essa fase de escolha. Bom, a gente tem 2 horas aí para falar. Porque... Brincadeira. Mas eu acho que isso é muito importante e é o que você falou. Eu costumo falar muito sobre isso. A escolha... todos os dias a gente faz escolha. Você faz, e eu falo muito da escolha do sorrir para a vida, essa escolha de sorrir, foi o que eu escolhi. E eu acho que todo mundo tem que entender muito o poder da escolha, né? E gostei de quando você fala, até o não escolher é uma escolha. Você está escolhendo não escolher fazer aquilo. E comigo eu sempre entendi muito isso. O quanto é importante a gente fazer essas escolhas e... Se tem uma coisa que a gente não foge da vida, é a escolha. E o que você escolher... plantar, você vai colher. E a gente precisa entender muito bem isso, porque, assim, às vezes a gente tende a realmente falar, poxa, eu não sei por que a minha vida tá assim, eu escolhi essa profissão. Aí você já falou, eu escolhi essa profissão. E é verdade, você escolheu fazer isso aí. E a realidade é que ninguém te obriga, mas a grande verdade é que você tem que escolher algo que você ame fazer. Que você
Hoje, infelizmente, a gente está num mundo que é muito da questão de ter. E quando você pensa no ter, você esquece de ser isso. Quando você pensa no ter, você esquece de pessoas. Eu sempre digo e tenho aprendido muito que a nossa unidade de medida tem que ser pessoas. Então, o que você escolher fazer, você tem que escolher fazer aquilo para fazer a diferença. Sim. E aí você vira a inspiração, que eu falei aqui no início, você se torna nessa inspiração, você se inspira em alguém, porque são pessoas. A gente lida a todo momento, independente da sua profissão, você está lidando com pessoas. O quanto vai impactar alguém, né? Exatamente. E você consegue impactar a partir do momento que você está fazendo aquilo com dedicação, porque daí a gente vem todas as outras palavras de resiliência, perseverança, motivação. Porque não é todo dia que a gente está motivado, não é todo dia que você quer fazer. Você acha que todo dia eu acordava e falei, hoje eu vou nadar, vou passar frio, vou ficar de sunga e vou nadar 10 quilômetros. Gente, não é assim. Não é assim que funciona, mas por quê? Porque eu sabia onde eu queria chegar. Sim. Eu sabia o que eu queria fazer. Eu escolhi fazer aquilo porque eu falei, um dia eu quero ir representar o Brasil. Talvez tenha... o que você está falando tem relação assim, com entender o propósito. É isso. Eu realmente acredito muito nisso. Propósito, claro, faz você ser um cara determinado. Por quê? Porque você sabe aonde você quer chegar. Então, o propósito, ele deixa um legado. E isso é muito importante a gente entender. Então, qualquer coisa que você escolher fazer, faça baseado no seu propósito. Clareza no propósito. Então, quanto mais claro for o objetivo, quanto mais claro for a sua meta, quanto mais claro for o seu propósito dentro de você, você sabe o que você quer fazer, você sabe aonde você quer chegar. E clareza, ela realmente te faz percorrer aquele caminho. Porque tudo que você escolher fazer tem um processo. Então, assim, você acha que para chegar a conquistar uma medalha, tem um processo. Eu tive que treinar, me dedicar, anos de dedicação para chegar e ter uma fotinha passando aí para chegar nesse momento aí, ó. Não é um momento que você começa a nadar hoje e amanhã já acontece. Não é uma coisa imediatista, assim, que você fala, pô, pronto, nadei, ganhei medalha. A profissão é a mesma coisa, que você escolher fazer, você é um médico, um advogado, enfim... Você tem que se dedicar e buscar ser o melhor. E como que você busca ser o melhor? Propósito. Quando você entende aquilo. E eu fui realmente fazer a escolha pela minha profissão quando eu tinha 16 anos, em 2004. Quando eu conheci o esporte paralímpico. E ali eu aprendo uma grande lição na minha vida, que até então eu não sabia nadar, mas me aparece aquela oportunidade. Você não tinha ainda tido contato com... Eu só brincava na piscina, né? Como qualquer criança, brincava numa piscina, não me afogava, mas eu não sabia nadar, não sabia nem que existia o esporte paralímpico, muito menos natação paralímpica. Em 2004 eu assisti a Atenas e aí eu falei, pô, existe o esporte paralímpico, existe esse universo paralímpico. E a grande lição que eu tiro é não espere estar pronto para fazer algo. Sim. Você não foi preparado para isso desde criança, você não foi formatado para isso. Agora, eu gostava de esporte, sempre fui apaixonado por esporte, sempre fiz esporte, mas eu nunca fiz a natação, eu fiz esporte, fiz futebol na escola, joguei basquete, joguei vôlei, joguei handebol, mas introdução ali na escola, nada profissionalmente também, não é que você fala, pô, desde pequeno eu faço isso, não. Eu fazia esporte e tanto é que eu já estava pensando assim, o que eu vou fazer de faculdade, o que eu vou estudar. Você estava bem na fase de começar a pensar o que você ia fazer. Exato, né? Então, pô, o que eu vou fazer? Aí eu assisto pela TV Atenas e falo, bom, existe essa oportunidade para mim. E você já tinha pensado em alguma outra possibilidade ou não? Você considerava alguma profissão? Tinha o sonho... Pô, vamos pensar aí, né? 2004, tem um tempinho, né? Sim. Então, assim, ainda tinha muito aquela questão. Hoje mudou bastante, né? Mas tinha muito aquela questão de ser jogador de futebol, a molecada. Então, pelo menos na minha geração ali que a gente cresce, a gente... Pô, quero ser jogador de futebol. E eu, por gostar de esporte, por fazer o esporte, eu tinha essa vontade. Mas eu fui crescendo... E, sinceramente, ali nos meus 16 anos, eu já não pensava mais em ser um atleta, ser jogador de futebol. Eu já pensava, como eu falei, pô, vou estudar, eu me dou bem nessa área, então acho que eu vou seguir isso aqui. E aí eu já estava meio que direcionando minha vida para isso e observando as oportunidades. É onde eu falo muito para a molecada de hoje, assim, para os jovens aí,
onde vai começar uma faculdade, alguma coisa, que é faça algo que te faça bem, né? Não faça por ganhar dinheiro, não. O dinheiro é uma consequência que vai acontecer na sua vida e espero que você faça as melhores escolhas para que isso aconteça também, mas não pode ser o seu objetivo. Seu objetivo tem que, volta a falar, fazer a diferença. E aí foi onde eu conheço o esporte e falei, eu vou começar a fazer a natação. Porque daí me foi apresentada a natação. E aí, assim, você assistiu lá às Olimpíadas, se te despertou para essa, né, para natação. E aí, assim, você tinha já contato com alguém que pudesse te encaminhar para isso? Como que foi esse início, assim, para você? Aí você foi atrás? Como que foi essa? Acho que são coisas que acontecem na vida, mas que por isso que eu falei a gente aproveitar as oportunidades e coisas que Deus faz. Tem muita coisa que é difícil explicar, mas que Deus faz na nossa vida. Sim. E a natação aparecer na minha vida é uma dessas coisas. Eu morava numa cidade interior de Minas, então eu não conhecia, como eu falei, o esporte paralímpico, assisti pela TV. E falei, bom, existe e quero fazer. A partir do momento que você faz isso, você toma uma escolha, uma decisão. Fala, bom, eu quero fazer isso. A partir do momento que eu quero fazer, você tem que buscar, gente. Então, assim, eu vejo muita gente, pô, eu quero que isso aconteça na minha vida, eu quero fazer isso aqui, mas fica parado ali. Sim. A oportunidade também não vai vir cair no seu colo e mesmo se ela cair no seu colo, você vai ter que fazer uma escolha de agarrar e fazer, gente. Então, foi o que aconteceu, né? Quando eu vejo, meu pai estava numa palestra e o palestrante era o Steve Dubner. O Steve Dubner, ele era presidente de uma associação para deficientes. Nossa. Tudo no mesmo período ali. Aham. E aí, como a gente tinha assistido pela TV, estava muito fresco na nossa memória. Aí meu pai, no final da palestra, foi conversar com o palestrante. Falou, olha, eu tenho um filho e ele quer fazer esporte e assim... E aí ele falou, pô, leva seu filho para conhecer a associação. Foi onde a gente foi para São Paulo para conhecer essa associação. E aí é onde me foi apresentada a natação. Então, eu volto a falar, Deus nos dá as oportunidades. Mas se eu não tomasse a decisão, e aí foi quando eu falei a escolha, ó, eu quero fazer isso aí, eu vou fazer a natação. Você sabe nadar? Não sei, mas eu vou fazer. Por isso que eu falei, não espere estar pronto para fazer algo, porque foi ali que eu descobri um dos dons que Deus tinha me dado, porque em 8 aulas eu aprendi os 4 estilos da natação. Nossa. Isso é muito rápido. As pessoas levam... Muito rápido. Levam tempo. Aham. Aí você vai falar, não, eu não sabia nem quais eram os 4 estilos, que é o borboleta, costas, peito e crawl. Então, eu volto a falar, não espere estar pronto, vai e faça, porque ali você pode descobrir algo que você é muito bom. Sim. Um dom que Deus te deu, um talento que Deus te deu. E foi onde eu descobri esse talento. E aí, é claro, talento sozinho não faz nada também. Sim. Ou você se prepara, ou você treina, e aí foi o que eu comecei a fazer. Sim. A professora que me atendeu percebeu o talento, percebeu o dom, e foi onde perguntou, pô, você pode treinar mais vezes? Eu preciso que você se dedique mais, claro. Aí foi onde volto a falar da minha escolha, mas também começa a falar, pô, eu quero fazer isso aí. Um dia agora eu quero representar o Brasil numa competição internacional. Isso foi ali, final de 2004 e início de 2005, onde eu começo a treinar e me dedicar para ser um atleta. E ali onde eu faço a escolha, eu quero ser um atleta. E é por isso que eu falo também, não escolhe a profissão que vai te dar dinheiro, porque, gente, ser atleta em 2004, paralímpico ainda, o que eu mais ouvia na cidade onde eu cresci lá e que eu viajava de ônibus todo dia para treinar, pô, vai fazer isso. Não era na tua cidade que você treinava? Não, porque na minha cidade não tinha piscina, então eu tinha que ir para uma cidade que ficava a mais ou menos 60 quilômetros, mas levava 1h30 de ônibus para chegar. E você ia e eu ia voltava todos os dias. Eu ia todos os dias. E também é esse esforço, né? Não é só... É por isso que eu falei o processo, Sim, entendeu? Que não é só o esforço de... Que não que seja pouco, né? Mas não é Sim, só o esforço claro. ali na prática, ali na realidade, de aprender a nadar, de treinar e tal. Mas tem um mundo de coisas que envolve esse esforço, muitas vezes, né? E
por muitas vezes a sua própria mente ou muitas pessoas ao seu redor vai falar, pô, não vai dar, pra que fazer isso? Ah, não, fica aqui. É a tendência da gente ficar na nossa zona de conforto, entendeu? Então, a carreira que você escolhe, você tem que entender que você tem que sempre estar buscando sair da sua zona de conforto. O próprio nome já diz, né? É confortável, a gente tá aqui, gostoso, sentado, conversando. Mas se eu falar pra gente, vamos levantar agora, ficar em isometria aqui no agachamento e vamos conversar nessa isometria, saímos totalmente da nossa zona de conforto. Mas é isso que a gente tem que escolher a todo momento. Sair da zona de conforto, buscar evoluir, buscar crescer. E é o que eu sempre fiz durante a minha carreira. E nesse momento eu entendia que era preciso essa dedicação. Se eu queria aquilo, se eu queria me dedicar, não dava para mudar de cidade ainda, mas eu tinha que estar treinando. Então, eu estudava de manhã, saía da escola correndo, almoçava rápido para pegar o ônibus. Estava. E aí pegava o ônibus, ia para treinar. Eu chegava à noite em casa e era só tomar um banho, jantar, dormir, para amanhã cedo ir para a escola de novo e começar essa rotina. Então, minha rotina era dessa maneira. E aí onde eu falo, você vai ter que abdicar de muitas coisas. Qualquer escolha que você faz, voltamos a falar de propósito. Se está claro dentro de você, se a sua meta, seu objetivo, seu sonho está muito claro dentro de você, você sabe onde você quer chegar. E aí não existe aquilo de qualquer caminho serve, não. Tem o caminho a percorrer. Sim. Processo. Se você não sabe onde você quer chegar, daí sim qualquer caminho serve, né? Exatamente. Mas eu costumo falar bastante sobre uso inclusive esse termo, sobre a clareza também na minha prática. Legal. Porque é interessante que as pessoas tenham, porque às vezes você até vai se direcionando para alguma coisa, mas você não tem clareza do o que está te levando para esse lado. Verdade. E pode ser que sim, que as coisas vão acontecendo, Sim. mas é muito mais fácil se você tem essa clareza, porque aí você sabe o porquê que você está fazendo, aonde você quer chegar, né? Muito o que você quer atingir com isso, né? Que tipo de resultado que você espera. Porque quando tem uma dificuldade, quando bate às vezes ali, né? Isso, porque vai acontecer, né? Vai acontecer. Vai acontecer de ter as tempestades da vida, de ter os obstáculos, mas eu digo também que obstáculos e dificuldades na vida só nos preparam para coisas extraordinárias que estão à nossa frente. Porque isso vai te lapidando, vai te deixando mais forte. É o que a gente faz no treino, a gente treina e treina para chegar na competição. Aí quando você sobe no pódio lá, é um momento incrível, é um sentimento espetacular. Essa é a grande realidade. Qual é o sentimento? É difícil de descrever em palavras. Quando você chega naquele momento ali, é algo muito difícil de descrever aqui. Mas se eu posso descrever para você, é a realização de um sonho. Você já realizou um sonho? Pô, as pessoas não sonham mais. Sonha! Seja aí de um sonho que você ache que é pequeno, ou seja um sonho grande, sonhe. Porque o sonho também nos move. Sim. E aí é o que você falou, se a gente não tem isso muito claro, porque, eu comecei isso aqui, onde você quer chegar? Pô, se pergunte isso, o que eu quero realizar com isso? Aonde eu quero chegar? Aonde eu me vejo? Eu sempre, quando atleta, eu me via numa Paralimpíada. Realizei isso, acabou? Não. Agora eu me vejo ganhando medalha. Agora eu me vejo ganhando medalha em várias provas. Sobe a meta. Sim. Por quê? Porque isso tem que ter claro dentro de você, porque senão, num dia chuvoso, porque o dia que tá sol, lindo, maravilhoso, você vai. Agora o dia que tá chuva, frio, agora eu vou nadar, vou treinar. E sei que eu vou passar dor. Se não tiver claro para você o seu propósito, a sua meta, o seu objetivo, dificilmente você vai fazer aquilo com excelência. Aí você vai fazer de qualquer jeito. Aí de qualquer jeito não funciona. Sim. E é até interessante você falar isso. Por exemplo, eu sei que vou passar dor. Porque também, às vezes, a gente pode ter uma ideia, para quem talvez não seja da realidade do esporte, né? Da carreira nós estamos de falando atleta. de alto rendimento, né? Sim, então, sim. Mas, às vezes, é óbvio, a gente sabe que exige muito, né? Para ter esse alto rendimento. Mas, por exemplo, assim, eu gosto de nadar. Mas assim, uma coisa é você
gostar de nadar ali, de ficar na piscina. Isso, né? é bem diferente, exato. Mas outra coisa é que, assim, a carreira de atleta também exige certos também desafios, não sei se seria essa a palavra, mas que tem ali alguns obstáculos, algumas coisas que envolvem, inclusive, a dor física, às vezes até uma lesão. Você tem que lidar com isso, os riscos, né? Os riscos de ter uma lesão, de você machucar. É claro que a gente sempre busca prevenir, né? Então, com o avanço de medicina esportiva, tudo, a gente sempre buscava esse cuidado, fortalecimento. Então, tem todo... sou atleta de natação, fazia uma preparação física. Então, além do que eu treinava todo dia de água, eu tinha uma preparação física, fazia academia. Então, eu tinha que me preparar ali. Tinha dia que eu tinha 3 treinos. Então, nos 3 períodos eu treinava. Então, assim, claro que tudo com um cronograma, até isso. Planejamento estratégico. Gente, vamos lá, a empresa tem isso. Traça um planejamento estratégico ali e tem muita coisa que pode sair do controle, do que você planeja ali, né? Então, a gente sabe que acontece isso. Com um atleta é a mesma coisa, você traça um planejamento estratégico ali, mas o atleta pode ter gripe, ficar doente, ficar um tempo sem treinar, lesão, tudo isso pode acontecer. A gente tem que entender isso, né? Na profissão que você escolher, muitas coisas podem fugir ali do que você planejou. Mas eu volto a falar de você confiar nisso aí, que é o que a gente fazia, né? Então, confiava no planejamento do meu treinador, era tudo previsto, né? Então, a gente sabia, esse momento aqui agora é onde você vai treinar mais volume. O que é isso? Você vai nadar mais, você vai... Aí até chegar perto da competição, que aí... Porque o competir é maravilhoso. Se você falasse assim, o que você sente falta na vida de atleta? Competir. É a adrenalina da competição. Aquela adrenalina, aquela hora que você vai executar. Pensa aí, a sua profissão, a hora que você vai executar algo ali que vai exigir... E é isso, é aquela adrenalina, aquele frio na barriga. Isso aí é maravilhoso. E o dia a dia? Se eu perguntar pra você vai falar pra mim que é difícil, meu. E era assim, Sim. Então o treinamento, ele te exige, e quanto mais difícil o treino, mais fácil era a competição. Sim, você treina para o cenário mais difícil possível. Exato. Para que você possa, talvez, até encontrar um caminho mais fácil na hora da competição, né? Essa imagem que está aparecendo aqui, o exemplo, é dos Jogos do Rio. Pensa aí, você entrando num lugar onde mais de 12 mil pessoas e está ali gritando seu nome. É esse momento. Emoção total. A escolha. Sabe, porque eu posso escolher curtir tudo aquilo, desfrutar daquele momento e marcar a minha história, ou eu posso escolher me assustar e ficar com medo e retrair. Escolha. Prepare a sua mente para viver as coisas extraordinárias. Por isso que as dificuldades, os obstáculos nos preparam para isso. E até essa preparação faz parte também do atleta, né? Sim, então assim, o atleta, a gente falou só de parte física aqui, mas tem a parte mental, que o atleta também tem que estar... Realidade de esporte. 95% dos atletas que chegam nos jogos estão prontos fisicamente. Mas não psicologicamente. Então, assim, todo mundo está pronto. Eu quero dizer o seguinte, todo mundo está pronto fisicamente. Quem vai chegar nos Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos e vai falar, não treinei muito. De jeito nenhum, ele treinou muito para estar lá. Agora, quem vai estar pronto mentalmente? É por isso que tem lá os medalhistas, meu. Quem tiver mais preparado nesse aspecto... Em todos os sentidos aí. Ele tem que estar fisicamente... ter uma performance melhor. Isso, performance. Volta a falar, nós estamos falando de alto rendimento, né? Então, e assim é a nossa vida. Sim, Ué, se aplica muita coisa. Pensa na sua profissão. Quantos tem? Às vezes você vai falar pra mim, tem milhares, é verdade. Alguns se destacam. Olha pra esses caras, o que eles estão fazendo de diferente. Faça mais. Sim. E quanto mais você sair, porque assim, também tá lá na competição, também entrar e ter lá milhares de pessoas olhando pra você, esperando, porque a expectativa das pessoas tá ali, verdade, né? Também é desconfortável. Claro que né? Por mais que você fale, tem essa emoção, que legal, mas é desconfortável. É desconfortável, sem dúvida. Porque você sabe da expectativa deles e, depois que eu nadei a primeira prova, eu vim aqui pra ver você ganhar.
Tá entendendo? Lidar com a expectativa das pessoas, né? Isso. Então, e vamos voltar para a vida de novo. A Sim. vida é isso. Você lida com expectativas. Tem o seu pai, tem a sua mãe, tem que todo mundo tá te esperando ali. E às vezes não dá. E aí... Saiba lidar com isso. Acho que essa é a realidade. A gente tem que saber lidar com as circunstâncias. E eu não sei como que é isso para vocês, mas eu imagino que, até tentando trazer isso da realidade de outros universos, né? Fora também do esporte. Mas essa questão também de entender que mesmo que as pessoas tenham expectativa em você, o que você veio fazer ali, né? O que você está preparado. Porque tem, sim, com certeza, é uma cobrança, mas é também algo que você entende que não é... Se não tivesse ninguém, você iria fazer o mesmo. A gente viveu isso. Então eu peguei 2016, falei, mais de 10 mil pessoas lá torcendo. Mas aí vem uma pandemia e existe os Jogos de Tóquio. Não tinha torcida. E aí? Aí é outro baque, né? Tá entendendo? Então, assim... É desconfortável de outra forma. Ou não tendo torcida, eu não... Entendo assim, eu tô aqui para fazer o que eu treinei, dediquei meu propósito. É isso que a gente tem que ter na mente do que você escolher como carreira para você. E a realidade, eu falo para você escolher com amor a isso, porque você vai passar a sua vida fazendo isso. Pode ter as mudanças? Claro, aconteceu comigo. Bom, agora eu vou me retirar do alto rendimento, me aposentei. Transição de carreira. Se preparar para isso. Se preparar para isso. Então, pessoal, é uma das coisas que eu vejo muitos atletas sofrendo. Não se preparam para isso. Após os Jogos de 2016, eu já comecei a pensar. Uma hora eu vou ter que parar. Talvez a sua profissão exija isso de você. Uma hora eu vou ter que parar. Sim. E a verdade é que a gente não está pronto para isso. Sim. E o atleta ainda tem o agravante de ser um pouco reduzido esse prazo, né? Exatamente. Pô, hoje eu tô com 35 anos, então eu sou jovem. E já é um atleta aposentado. Mas já é um senhor aposentado. Exatamente, olha que coisa, né? Mas foi uma escolha que... voltamos a falar da escolha, né? Foi uma escolha que eu fiz. Comecei a pensar depois de 2016 e eu queria encerrar os Jogos numa Paralimpíada, que é o palco, o maior palco. Sim. O ciclo paralímpico é isso, 4 em 4 anos, né? Então, eu queria encerrar. Você participou de 4 Paralimpíadas. 4 Paralimpíadas. A primeira foi em 2008. E aí e que eu falei que foi... super rápido desde quando você começou, né? Eu assisti Atenas, 2004. 4 anos depois eu estava lá representando o Brasil na minha próxima primeira Paralimpíada. Exatamente. Então, 2008 foi a primeira, 2012 Londres, 2016 Rio e 2021... foi Tóquio, que foi a última Paralimpíada. 4 Paralimpíadas. E ali eu decidi encerrar minha carreira, mas foi uma construção. Sim. Depois de 2016 começo a pensar. Eu já estava estudando, terminei o estudo, fiz pós. Tudo durante meu último ciclo ali. O que você estudou? Eu estudei marketing. Aí fiz gestão esportiva, MBA. Aí acabei fazendo pós em teologia sistemática, teologia bíblica. Eu não parei de estudar, eu tô fazendo outras coisas agora. Que legal. Mas eu quis me preparar. Aí você fala, por que marketing? Gostei. Entendi que isso ia me ajudar, inclusive, na minha carreira. Sim, provavelmente você iria conseguir conectar ali com a tua atividade. Vi muitas conexões ali. E fui fazer gestão esportiva, porque tem tudo a ver. Tem tudo a ver e eu tenho um instituto com o meu nome, né? Que eu falei, você criou o instituto antes também? Antes, em 2014. 2014 foi quando a gente criou o instituto. E aí, enquanto atleta, eu não estava na gestão, mas eu já fiz essa transição para quando eu encerrasse a minha carreira, eu pudesse ser gestor do instituto, que é o que eu faço hoje. Então, hoje eu sou gestor do instituto e eu estudei isso. E no meio disso eu fiz gestão pública também, porque eu queria aprender. Falando de instituto, o instituto ele lida com a lei de incentivo, um exemplo. Sim. Então, é o terceiro setor. Falei, bom, eu quero aprender sobre gestão pública para aplicar no instituto. Mas por que eu fiz isso? Porque transição de carreira. Sim. Eu sabia o que eu queria fazer. E você não começou de uma hora para outra, né? Exatamente. Vou me aposentar o ano que vem, então... Isso, e às vezes acontece isso. Agora, tem mudanças que são rápidas? Tem sim, gente, acontece. Sim. Mas você sabia, para o que você queria, você precisava de uma preparação... Exatamente. Então foi o que eu fiz e hoje eu me sinto preparado para os desafios novos que eu estou enfrentando.
Então, assim, é muito importante a gente voltar a falar de escolhas, né? Porque, no fundo, foi escolhas que eu fui fazendo. Eu vou fazer isso aqui agora. Por quê? Porque isso vai me preparar para ajudar no instituto. Então, tudo, acho que é como você falou, tem que ter muito claro o seu propósito, clareza. Sim. E isso faz uma grande diferença na vida como um todo. Nós estamos falando de carreira, mas se você pensar na vida pessoal, em tudo, gente. Em tudo. Em tudo. Em tudo, com certeza. E, Daniel, vou falar um pouquinho das tuas conquistas. Porque aí você, então, começou... Vamos lá. Você começou, então, a treinar em 2004. Final de 2004, 2008, participou da primeira Paralimpíada. Então vou falar das minhas competições que eu fui até o final, né? Então, em 2004 ali eu começo a treinar, 2005 me dedicar, 2006 meu primeiro campeonato mundial, que foi em Durban, na África do Sul, 2007 meu primeiro Jogos Ali Parapan. você já começou a viver... Aconteceu tudo muito rápido na minha vida. Então eu vou falar das competições, que daí você vai ver se... E aí eu não parei mais. Então, 2006, quando eu começo aí, fui pro meu primeiro campeonato mundial, de 2006 até encerrar minha carreira, eu sempre fiquei na seleção paralímpica brasileira de natação. Entrou e... Exatamente. Então, assim, eu vou pro meu primeiro campeonato mundial em 2006. Cheguei para ficar. Exatamente. Foi isso que aconteceu. E aí, em 2007, meu primeiro Jogos Parapan-Americanos, que foi no Rio de Janeiro, que foi muito bacana, assim, foi uma competição que marcou demais, porque meu primeiro Jogos Parapan-Americanos, primeira grande competição que meus pais, família foi assistir. Então foi muito legal já viver isso aí e o que nos esperava depois, que era incrível, que foi 2016, né? Mas aí 2008 eu vou para minha primeira Paralimpíada. Então, assim, começo de um ciclo muito, muito rápido ali, né? Que eu assisti pela TV, 2 anos depois eu estava no meu primeiro campeonato mundial, Parapan, Paralimpíada. Aí começa um outro ciclo. 2010 eu vou para o meu segundo campeonato mundial em Eindhoven, na Holanda. 2011, meu segundo Parapan-Americano em Guadalajara, no México. 2012, Paralimpíada, segunda competição Paralimpíada. Atrás de competição. Londres. E aí, a partir de 2012, começa uma mudança interessante. Porque até então, o Mundial, campeonatos mundiais, acontecia só de 4 em 4 anos. Então eu fui em 2006, 2010. Mas a partir de 2010... começa uma votação ali e muda-se e acontece como a natação convencional, de 2 em 2 anos. Então, 2013 eu já tenho um campeonato mundial. Porque sempre depois de Paralimpíada, era um ano que não tinha grandes competições. E ali é onde começa em 2013 a ter. Então, 2013 eu vou para o meu terceiro campeonato mundial, que foi em Montreal, no Canadá. 2015, campeonato mundial de novo, que aí acontece de 2 em 2 anos. Que aí foi em Glasgow, na Escócia. E aí eu vou pro 4º campeonato mundial. 2016 jogos, só que 2015 Parapan ainda. Então, meu terceiro Parapan em Toronto, no Canadá. E aí 2016, esse momento aí que a gente citou algumas vezes aqui, minha terceira Paralimpíada. 2017, campeonato mundial de novo. Então, tudo foi acontecendo muito rápido e você vai vendo que é sequência. Então, 2017, campeonato mundial. Vou para esse campeonato mundial. 2019, campeonato mundial novamente. Então, 2017, Cidade do México. 2019, Londres. E 2019, meu último Parapan, que daí eu já sabia que eu ia me retirar do alto rendimento. Que foi em Lima, o 4º Jogos Parapan-Americanos que eu vou. Mas aí depois você participou de mais uma E aí, Paralimpíada 2020, ainda. Que era para ser, devido à pandemia, Sim. adiou por mais um ano. 2021 é onde eu encerro a carreira e vou para a minha última Paralimpíada e 4ª Paralimpíada em Tóquio. Então, essas são as grandes competições que eu disputei. No meio de tudo isso, tinha muita competição acontecendo. Então, tinha campeonatos brasileiros. Então, tinha muita competição que ia acontecendo. Campeonatos internacionais que ia. Mas as principais competições são essas. Tá. E assim, é um monte de competição, né? É bastante. E nessas principais, em todas elas, você saía com medalha? Campeonatos mundiais, desses 6 campeonatos mundiais que eu disputei, eu ganhei 40 medalhas. Das 40, 31 de ouro. Jogos Parapan-Americanos foram 4. Desses 4, foram 33 medalhas e as 33 medalhas de ouro. Eu nunca perdi uma prova em Jogos Parapan-Americanos. E sempre Paralimpíada, ouro. Daí 27. Das 27, 14 de ouro. Então, somando tudo isso... Das 100 medalhas. Das 100, 78 são de ouro. Então, assim, dessas grandes competições, né? Volto a falar. Teve as outras, então, que teve mais medalhas. Mas essas grandes competições são 100 medalhas.
E você também recebeu 3 troféus Laureus, que fala, né? Isso, Que é o Oscar do esporte. O Oscar do esporte, esse é um prêmio que eu conheci ele em 2007, foi a primeira vez que eu conheci esse prêmio. E aí eu vou falar aqui de escolha de novo. Olha como que é importante, né? Quando eu conheci esse prêmio, eu falei, eu quero ganhar um prêmio disso aí. Quando você ganha esse prêmio, você se torna o melhor atleta do mundo. 2007 foi a primeira vez que eu... Significa muita coisa. Muita coisa. Foi a primeira vez que eu concorri e conheci esse prêmio. Até então eu não conhecia. Eu falei, uau, que incrível. E aí eu ganhei esse prêmio em 2009, primeira vez. Entre os brasileiros que têm esse troféu, eu fui o quarto e o primeiro atleta paralímpico brasileiro que tem uma estatueta dessa. É o Ronaldo Fenômeno, Bob Bonicucci e o Pelé. E eu me tornei o quarto brasileiro a ter uma estatueta dessa. Mas aí em 2013 eu ganhei pela segunda vez. E 2016 eu ganhei pela terceira vez. E aí sou o único brasileiro que tenho 3 estatuetas dessa. O único brasileiro que tem Isso, 3. exatamente. É. Mais uma vez, o poder da escolha, gente. É claro que em tudo isso tem que ter dedicação, mas quando eu conheci, eu falei, é isso. E essa... Você precisava estar ali numa... Esse prêmio, vamos lá, pra gente tentar entender, ele parece como o prêmio da FIFA lá, aquela bola de ouro lá. Então, pela temporada. Então, você tem uma temporada, né? Então, terminou aquele ano. No ano seguinte, você concorre pelo aquele ano que você já passou. Então, que você conquistou, o que foi o seu ano. A partir dos teus resultados. A partir dos teus resultados. Aí existe uma votação que tem uma comissão lá que vota, que faz parte, né, da Academia Laureus, e eles que votam nos vencedores. Então tem várias categorias, e tem a categoria paralímpica, aí tem a categoria de esportes radicais, tem a categoria feminina, tem a categoria masculina, tem a categoria do paradesporto e de time. Então são algumas categorias que tem, e aí premiam os melhores. Então, quando você ganha, é de fato é o Oscar, porque é um tapete vermelho, é uma baita festa que acontece com esses atletas. Então, assim, pra você ter uma ideia, eu pude e tive o privilégio de conhecer grandes atletas nessas premiações, como Roger Federer, Zidane, Nadal, Djokovic, Lewis Hamilton. Poxa, eu podia falar vários aqui que eu conheci. Então, Sim. que você era um deles. Você estava mas sabe ali o no que era meio... legal? Assim, é verdade, eu era um deles, mas, poxa, eu olhava e falava, nossa, meu, Sim, olha do lado de quem que eu tô aqui. Pô, olha com quem que eu tô conversando, olha com quem que eu tô falando, olha com quem que eu tô aqui tirando foto. E eu pude conhecer grandes atletas renomados, entendeu? Do esporte mundial. Não só do paradesporto, mas do esporte mundial. E Sim. isso foi incrível pra mim, assim, essa experiência que eu tive. A experiência de viver isso, né? Exato, exato. Então, assim, às vezes eu parava pra pensar e fala... Eu posso dizer que eu vivi mesmo o que dizem Efésios pra gente, que Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos de acordo com a vontade dele. Então, se você perguntasse para aquele garoto com 16 anos, quando conheceu o esporte, o que você quer conquistar? Eu não chegaria nem perto do que Deus fez. Mas eu sonhava grande, sim. Então, acho que isso é muito importante você ter em mente. Sonhe grande, sonhe alto, realize, faça acontecer. Sim. Você olhou lá quando você assistiu às Paralimpíadas e falou, né, quero. Isso. Mas não imaginava aonde isso podia te levar. Exatamente, não. E as coisas foram acontecendo muito rápido. Então, Bom, minha primeira Paralimpíada eu ganhei 9 medalhas, né? 4 de ouro, 4 de prata e 1 de bronze. Pô, você imaginava ganhar 9 medalhas? Lógico que não. Eu imaginava chegar lá e fazer o meu melhor. E você já imaginava que ia competir já na próxima Paralimpíada? As coisas foram acontecendo muito rápido, vou falar de novo. E quando eu me vi no meu primeiro campeonato mundial em 2006, ali eu já conheci uma boa parcela dos atletas que poderiam estar em Pequim, né, em 2008. Então, sim, eu imaginava já. Mas não quando eu comecei lá em 2004. Quando eu vou pro meu primeiro campeonato mundial, tenho as conquistas ali. E aí vem Você começou a entender. Entender, exatamente. Sentir aquilo, como que era e tudo. Eu falei, bom, existe uma grande chance. O que eu preciso fazer? Treinar. Preciso me dedicar.
E como disse, preciso carimbar meu passaporte para lá. Sim. Então, É real, dá pra fazer. É real, vamos lá. exatamente. Aham. É um sonho e tá próximo de acontecer. Então, eu vou me dedicar e vou fazer isso aí. Uhum. E aí foi acontecendo, né? Então, competição após competição acontecendo e acabando. E aí eu fui entendendo. Agora, tô aqui, realizei isso aqui. Preciso evoluir. Uhum. Porque eu vejo muito também da pessoa chegar e realizei isso aqui. Pô, agora eu tô bem. Uhum. E aí ela para. Não, gente, não para não. O potencial que o ser humano tem de se adaptar, de realizar coisas extraordinárias é incrível. Mas a partir do momento, volta a falar, saia da sua zona de conforto, a partir do momento que você não coloca limite na sua vida de realização e capacitação, grandes coisas a gente faz. Sim, é só... O problema é que, pô, às vezes você sonha tanto com aquilo, você realiza e aí você fala, e agora? Acontece, tá? E Uhum. agora? Sim. E em outras situações também, Exato, né? e agora? Volte pro seu propósito. Uhum. Qual é o seu propósito? Porque se eu falasse pra você, pô, o meu propósito é ganhar medalha, então na minha primeira medalha já era. Quando eu ganhei minha primeira medalha, já era. Imagina, Mas o você ia propósito... deixar de ganhar mais Isso, 99 medalhas. exatamente. Agora você imagina, o propósito ele tem que ser muito maior do que um sonho. O meu sonho era sim ganhar uma medalha. A gente não... Então, o seu sonho é ser... Faça isso. Mas o seu propósito tem que ser muito maior que o seu sonho. Porque propósito deixa um legado. Sim. E legado não é o que você deixa para as pessoas, é o que você deixa nas pessoas. Sim. E isso tem que estar muito claro dentro de você. E o propósito dá o sentido, né? Sentido. O para que eu tô fazendo isso, né? Para que eu tô me esforçando tanto? Para que eu tô fazendo esse sacrifício, essa renúncia? Para que eu tô passando dor? Isso. Né? Então, isso é muito maior do que um sonho. Você tem que ter o propósito e você tem que ter sonhos e metas. Mas lembrando sempre, né, quando você conquista o sonho e a meta, volte para o seu propósito. Para que eu tô fazendo isso aqui? Uhum. Resgate aquilo dentro de você. Tem um versículo que diz, né? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Uhum. Traga isso para dentro de você. Relembre e prossiga. Porque isso pode te mover. O sonho nos move? Sim, mas o propósito te leva longe. Sim. E você nunca deixou que essas... assim, que, por exemplo, às vezes um obstáculo, essas dificuldades chegassem a te bater uma dúvida, se era isso mesmo? Teve algum momento que você teve alguma... Eu acredito que a gente Balançou ali? passa por isso na vida, assim. Uhum. E eu posso dizer que em alguns momentos eu tive isso. Então, quando eu comecei, e aí que eu falei, né? Tinha que viajar todo dia. Uhum. Pô, será que é isso, meu? Olha o sacrifício que eu tô fazendo, olha tudo que eu tô fazendo. Será que vai dar em alguma coisa? Aí tem um problema, né? Você começa a ir no si. E se der errado? Se der errado, não é perdido, gente. Uhum. Se der errado, é um aprendizado que você vai levar pra sua vida. Então, a gente não pode... Nós temos medo de errar. Uhum. Mas que não pode, né? Parece que é errado errar. Olha que coisa, né? É claro que ninguém quer errar. Ninguém faz algo e fala, eu vou fazer isso aqui pra errar. Não. Uhum. Mas é o risco. Então, assim, faça. Mas a gente não faz nada pra errar, mas aquela escolha fazia sentido pra você naquele Exato, momento. é isso que é muito importante você ter em mente. Uhum. Que a gente volta a falar em propósito, claro. Uhum. Naquele momento fazia total sentido, não é muito, não, fazia total sentido fazer aquilo. Eu me via que eu tinha um talento para esporte. Você sente isso. Por mais que possam falar para você, vai ter as pessoas verdadeiras ao seu lado, Uhum. família, que vão olhar e falar, eu tô contigo. Mas tem alguém que não te abandona, que é Jesus. Eu tô contigo. Uhum. E aquilo você sente dentro de você, meu. Você sente dentro de você. Eu sentia dentro de mim que... Te impulsiona. Exato, que era aquilo. Por mais difícil, por mais... Era aquilo. Então, assim, nesse momento, teve ali... Pô, e aí? Resgate o propósito dentro de você. Tenha convicção naquilo. Busque em meio àquela tempestade ali. Fala, não, é isso que eu vou fazer mesmo. Mas também, depois de anos de carreira... Pô, será que eu devo continuar? São decisões que a gente tem que tomar É isso. o tempo todo. E eu imagino, assim, eu sempre trago isso, eu faço palestras hoje
para empresas, né? Então eu trago muito dessa vivência que eu tive no esporte, eu trago para a empresa, por isso que eu falei de planejamento estratégico, eu trago para a empresa e falo, gente, tá tudo certo. Tem momento que você vai falar, e aí? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Será que eu devo seguir isso aqui? E é engraçado que mesmo a meio conquistas, realizações, medalhas, tinha momento que eu, e agora? Será que é isso mesmo? Pô, tô deixando minha família. Perdi o primeiro passo do meu filho. As primeiras palavras dele. Não é fácil. O quanto te custou algumas conquistas também, né? Exatamente. Mas sabe o que era muito legal? Meus filhos foram crescendo e foram me ensinando muito. Quando eu voltava para casa, eu podia ter medalha ou não. Mas eu era recebido com um sorriso, com um abraço. O que eu quero dizer para você que está nos acompanhando aí é que a família. Família é a base de tudo. Valorize isso. A gente tem deixado de lado. Mas a família também é a nossa melhor escolha, porque a nossa família não é perfeita. Sim. E a gente entendeu o quanto as nossas escolhas são baseadas também e querendo ou não, envolve todo o ambiente familiar, né? Então, das minhas escolhas, aí eu casei nesse processo todo. Em 2012 é onde eu caso, aí começa a ter filho. Hoje a gente tem 3 filhos. Então tem o Azaf de 9 anos, o Daniel de 7, a Radassa de 4 anos. Então nesse processo todo tem a família. E as minhas escolhas impactavam a vida deles. Então, como eu falei, perdi os primeiros passos, aniversário, Dia dos Pais. Faz parte. Faz parte. E talvez, se não fosse como atleta, com Exato, outra profissão, é isso, talvez você perderia outras coisas, ou teria que renunciar a algumas outras sem coisas, dúvida. alguns outros momentos. Mas eu vejo que em tudo isso, a clareza, ela é importante até nisso. Lembra que eu falei, não é só na sua profissão, mas na sua vida como um todo. Então, a minha família sabia das minhas escolhas, dos meus propósitos, do meu sonho, da minha meta. Tava claro para eles. E eles sempre te apoiaram? Exato, isso que eu ia falar. Porque, e aí, vamos fazer? Porque por mais que eu nado, eu preciso do apoio da família, eu preciso de vocês, eu falava. Vamos seguir? Vamos seguir. Então tava claro. Claro que não... primeiro Dia dos Pais, passar longe de casa. Lógico que não é fácil, gente. Mas quando você sabe, até a família fala, não, tá tudo bem, fazer uma chamada de vídeo e... Lidar da melhor forma. Lidar com a melhor forma, exato. E é interessante você falar sobre, por exemplo, essas dificuldades, porque todas as nossas... Seja qual for a nossa escolha, a gente sempre vai ter algo que a gente vai precisar lidar exatamente, com. Né? Exatamente. Nenhuma escolha vai ser 100% linda, maravilhosa e perfeita, né? Que Verdade. não vai precisar ter uma renúncia, que não vai ter uma dificuldade, que não vai ter, né, alguma situação que às vezes não é a mais eu falei da minha aqui, mas às vezes quem está, né, nos acompanhando aí vai começar a pensar também das escolhas que teve que fazer e acontece. Então, é isso que você precisa estar ciente. Mas isso você lida de uma maneira tranquila, vamos dizer, porque o seu propósito está claro. Porque eu sabia que depois que eu chegasse em casa, quando eu voltasse, a gente ia celebrar isso aí. Então eu cheguei, a notícia de gravidez, a primeira gestação da minha esposa, eu recebi, eu estava num treinamento em altitude no México. Eu saí do treino, eu lembro como se fosse hoje. Ela não aguentou esperar voltar. Aí eu cheguei, saí do treino, fui olhar o celular, mensagem, se tinha alguma coisa dela, tinha lá. Papai, estou chegando. O rapaz disse... Emocionante. Exato, igual, é isso né? que eu tô falando. Então, assim, é tão emocionante que o rapaz que tava comigo, que era um fisioterapeuta, ele... Você tá bem? Você ficou branco de repente? Aí eu não conseguia falar assim, aí eu só consegui mostrar a mensagem pra ele. Ele, nossa! Então, assim, comemorou comigo ali junto. Até eu você contando, eu já fiquei emocionada, imagina. Então, assim, você consegue desfrutar. Sim. Porque a notícia ela é a mesma. Se eu tivesse pessoalmente ali, a notícia ela é a mesma. Agora, se não tá claro, aí pra você, puxa, eu queria estar lá. Mas tava claro do meu propósito que eu tava fazendo ali. Eu curti demais. Aí já liguei pra ela, falei, nossa, chora os dois juntos. Então é isso. Você curte os momentos como se você estivesse junto ali, porque você tá junto. Sim.
E isso é a família. E lidar da melhor forma possível também é uma escolha. Exato. Eu sempre digo Voltamos isso. na escolha. Porque se você... Quer dizer, na sua empresa, então, não tem problema. Não tem dificuldade. Na carreira que você escolheu, não tem problema. Né? Na sua vida, não tem problema. Claro que tem. Agora, qual é a sua escolha? O que você vai escolher lidar? Como você vai escolher lidar com isso? De uma maneira leve? Procurando uma solução? Ou você vai focar nisso? Assim foi no meu nascimento, gente. Assim foi quando eu descobri que eu tinha deficiência. Em algum momento da minha vida, na minha infância, eu falei, eu sou diferente. E aí? Como eu vou lidar com isso? E aí você já Vou começou a ficar fazer em as suas casa, escolhas. reclamando? Ou eu vou viver a vida? Qualquer escolha que você faça tem as suas consequências. E aí, eu até ia entrar, inclusive, nesse assunto contigo. A tua deficiência, menos pelo que eu vi, assim, da tua história, ela nunca te limitou no sentido de o que você queria fazer, onde você queria chegar, enfim, nesse sentido até de você entender o propósito do que você estava fazendo. É interessante falar disso aí, porque eu nunca me vi com a deficiência. Uhum. Quando eu percebo disso aí, criança, sou diferente, tenho que fazer uma escolha. É onde eu falo que eu escolhi ser feliz. Eu escolhi sorrir. Uhum. Eu escolhi em busca dos meus sonhos e meus objetivos. Sabendo que essa escolha também ia impactar, ia ter os seus obstáculos, as suas dificuldades. Mas quando você tem muito claro isso aí, eu sempre lembrava dessa escolha que eu fiz quando criança. Uhum. Sofri o preconceito, eu lembrava dessa escolha. Uhum. Mas eu escolhi sorrir. Eu escolhi ser feliz. Tinha um obstáculo, eu escolhi ser feliz. Eu escolhi sorrir. As suas escolhas também, elas são muito importantes para você trazer sempre dentro de você. Eu escolhi. Sim, para que você mesmo possa se apoiar nisso. Exatamente. Né? Então, isso me ajudou a superar muitas coisas, muitas dificuldades. Uhum. E quando eu digo eu não me via com a deficiência, é porque de repente eu estava fazendo as coisas. Uhum. Não fazia com que você se bloqueasse. Daniel, vai lá e faz isso. Aí eu estava fazendo. Pô, Daniel, tem que fazer. Eu lá estava fazendo. Uhum. Então, era para mim muito natural. Uhum. Muito natural fazer as coisas, porque eu não me via com isso e eu, como eu falei, eu não colocava limite na minha vida de realização e capacitação também. Uhum. Nós, seres humanos, eu falei que já temos uma capacidade incrível de nos adaptar, de fazer as coisas. Uhum. E você tem essa vivência, né? Exato, exato. Então, não é nem só um discurso, é realmente uma vivência, foi né? acontecendo. Então tem muitas coisas que você fala, pô, você faz de tudo? Eu faço de tudo. Pô, como você faz isso? Às vezes é até difícil eu explicar. Pô, não sei. Sabe por quê? Porque eu fui lá e fiz. Uhum. É aquela frase do não sabendo que era impossível, foi lá e fez, exatamente, né? E eu posso dizer que eu vivi muitas vezes isso, né? Então, quando eu paro para pensar, é isso que eu falo, às vezes a gente pensa muito e é por isso que a gente não faz. Uhum. Quando eu paro para pensar que eu fiz aquilo, eu falo, nossa... Fiz. Pô, mas tá feito. É difícil mesmo, né? Aí, olha que coisa, né? Mas eu já fiz. Então isso tem me ensinado muito na minha vida, eu tenho passado muito para meus filhos. Da capacidade que cada um tem. Uhum. Dos dons que cada um tem. Uhum. Vai lá e faz, meu. Não pense, vai lá e faz. Porque é verdade, quando você vê, você já tá fazendo. Uhum. E as tuas... Você falou que você também hoje dá palestras, né? E as tuas palestras, elas vão para esse assunto, elas abordam esse tema em relação a essa realização, a essa superação? Ela é baseada na minha carreira, né, na minha vida como um todo, e aí depende muito do que a empresa quer, né? Hoje eu tenho feito bastante sobre motivação, né? Tenho feito bastante palestra aí sobre motivação, mas eu também falo sobre trabalho em equipe, falo sobre carreira, na condução da sua carreira, E aí, a gente consegue trazer muitos assuntos só do esporte, de tudo que eu vivi, né? Então, o esporte traz muito aprendizado nesse sentido, né? Muito. Então, eu consigo abordar alguns temas, alguns assuntos que eu entendo que para uma empresa ela é importante. Então, sempre que estou conversando com alguém da empresa, a gente tenta conversar e eu tento entender o momento da empresa também. Entendeu? E aí a gente parte para aquele viés, exatamente.
Legal. E atualmente, então? Então, hoje a gente, né, já falou que aí você encerrou como atleta, Sim, né? sim. Mas se preparou para essa transição e atualmente você tem o instituto, você faz ali a gestão do instituto. Isso. E explica pra gente o que o instituto faz, como que Legal. funciona. Agradeço até a oportunidade de falar dele. O Instituto hoje, ele usa o esporte como uma ferramenta de inclusão. Então hoje nós atendemos crianças, eu não vou dizer só crianças, nós atendemos pessoas com deficiência na prática esportiva. Então, quer aprender a nadar? Vem no Instituto que a gente vai te ensinar a nadar. Mas, acima de tudo, o nosso objetivo é te ensinar a nadar, mostrando que você pode ser um campeão na vida. Nós temos o objetivo de formar campeões no esporte, isso é uma consequência, isso pode acontecer. Mas é, acima de tudo, a gente mostrar o valor do ser humano. E eu acredito que a inclusão, o esporte é uma linda ferramenta para que a gente possa trabalhar, porque, para mim, o social e inclusão é você permitir acesso. É sentir parte, pertencer. Eu faço parte disso aqui. A partir do momento que eu olho para as pessoas e sinto que as pessoas estão me recebendo, eu faço parte daquilo, ninguém está olhando a minha deficiência, essa é a capacidade que o esporte tem. E é isso que a gente quer usar com a ferramenta esporte. Hoje a gente faz só a natação, mas eu também quero expandir outros esportes. Não sei por que natação, né? Não entendi, também ia perguntar até. Mas a gente usa a natação, mas eu quero expandir para outros esportes para a gente possa ampliar, né? Nem todo mundo quer nadar e nem todo mundo gosta de natação. Tem outros esportes que a gente pode fazer, mas o intuito final do Instituto é justamente a gente incluir essa pessoa com deficiência na sociedade, né? Então a gente quer realmente ajudar nesse processo para que, no fundo, né, a criança, quando ela entra naquela piscina, e a gente vai colocar aí uma criança com e sem deficiência nadar juntas, elas vão atravessar aquela piscina nadando. Cada uma do seu jeito, cada uma no seu tempo, mas no final as duas completaram aquilo. E uma vai olhar para a outra e vai falar, nós conseguimos. E isso é muito bacana, né? Foi isso que o esporte me ensinou, além das medalhas, muito além das medalhas. Sim. Da capacidade que a gente tem. E na água eu sempre dizia isso, na água eu me sinto completo. A água tem essa capacidade. Sim. Então você vê muitas crianças ali, muito legal isso. aquele sorriso no rosto, o sorriso dos pais, que às vezes os pais também, será que meu filho vai conseguir fazer isso? Vai. E o esporte é essa ferramenta que a gente pode mostrar que ele pode fazer o que ele quiser na vida dele. Estudar o que ele quiser. Se ele quer ser atleta, beleza. Mas ele é como qualquer outro ser humano. E aí foi onde eu, através do Instituto, através desse projeto, através da minha vida, eu aprendi que nós somos iguais em nossas diferenças. Somos seres únicos, mas com características diferentes. Eu tenho características totalmente diferentes da sua. E nós não somos iguais nisso, mas nós somos iguais em capacidades e realizações, de realizar nossos sonhos, nossos objetivos. Sim. E esse é o nosso intuito, de mostrar ali para aquela família, para aquela criança. E um dia, quando ela sair do Instituto, ela possa estar direcionada a entender isso e realizar os seus sonhos, seus objetivos. Nossa, é muito, muito bacana esse trabalho. Obrigado. E eu fico imaginando, você falando aqui, eu imaginando assim, as crianças tendo, porque tudo isso que você falou como objetivo, eu acho que só delas saberem que elas estão no Instituto Daniel Dias. Sim, não, elas é verdade. chegarem lá, porque você é a maior referência que elas podem ter de tudo isso, né? A vivência que você teve até agora. E lembra que a gente falou no início aqui, né, da inspiração. Então, assim, eu fico extremamente feliz e é muito legal você falando isso aí, porque quando eu chego lá, hoje a gente tá com um polo em Atibaia e a gente tá com 6 polos em Curitiba e a gente quer expandir isso tem bastante, pelo Brasil, né? Então a gente quer crescer pelo Brasil e por que não a gente vir aqui para Cascavel, né? Por que já não? fica aqui pra gente trazer isso aí. Exatamente. Mas eu sempre acredito muito nisso, né? Então eu olho essas crianças, quando eu chego, eventualmente eu vou lá, não aviso quando eu vou e tal. Quando eu chego, a alegria delas. Eu imagino. De me ver. Você falando aqui, eu tava imaginando. Né? Então, assim, e quando eu entro na água para nadar com elas, a alegria delas. É por isso que eu falei, sempre vai ter alguém olhando para você, independente se você ganhou medalha ou não, gente. Não é isso.
é de você buscar ser um bom exemplo. Sim. E a gente está carente disso, nós precisamos. Então, quando eu olho para essa criança, você olha o brilho no olhar dela e ela começa a sonhar. Um dia eu posso chegar a isso. E pode mesmo. Isso não tem preço, isso é algo sensacional, isso é algo incrível. E é propósito. Sim. E aí você tá, dessa forma, querendo ou não, impactando um monte de gente com a construção que você teve até E o da tua bacana de carreira tudo que até você pega, agora. hoje nós estamos em Atibaia, você está ali com 35 crianças. São 35 famílias que você pode impactar. Então, entenda que a sua ação que você escolhe fazer pode impactar a vida da família. E que bom que o Instituto hoje pode ajudar essas 35 famílias. Que bom que hoje, lá em Curitiba, a gente vai chegar a 90 crianças e vamos poder atingir 90 famílias. Sim. Que bom que se um dia a gente vier para Cascavel, a gente possa atender mais 90 e atingir essas 90 famílias. Isso é propósito. Isso é deixar um legado, isso é fazer a diferença. Mas esse propósito não começou hoje, por isso que eu falei ter claro isso, começou quando eu nasci. E você vai entendendo no decorrer, no processo da sua vida, o propósito. Sim. E nesse propósito, ele pode mudar a sua profissão? Pode, porque você pode fazer aqui, você pode ter uma transição de carreira, mas o propósito segue ali. Talvez a forma de você cumprir esse propósito pode mudar, né? É isso. Mas você vai continuar para cumprir, fazendo aquilo que você precisa fazer, seja de uma forma ou de outra, mas para cumprir esse propósito. Exatamente. Então hoje eu posso dizer assim, tenho ficado muito feliz com como as coisas têm caminhado. E tem caminhado mais uma vez na minha vida, mais rápido do que eu esperava até. Hoje olhar para o Instituto, que eu estou aí no Instituto à frente dele desde 2022 daí, olha o que está acontecendo, né? Então, em pouco tempo, assim, o que Deus pode fazer é sensacional. Tá, e além do Instituto, Daniel, tem mais atividades que você... Tem bastante coisa que eu tô fazendo, né? Mas uma das coisas que eu acho que é legal, porque o Instituto ele acaba sendo uma perna disso, né? Hoje eu tenho uma empresa, tenho um sócio aí que a gente está trabalhando sobre gestão inclusiva. E como eu falei aqui do Instituto, né? Dele usar o esporte como uma ferramenta de inclusão. Quando eu falo que o Instituto é uma perna disso, é porque a gente justamente entende hoje as dificuldades que a empresa sofre, né, para contratar uma pessoa com deficiência, ou até mesmo trabalhar a diversidade e inclusão, que está tão em alta, né? Eu acho que essa é a realidade, assim, tá muito em alta, né? Mas quando eu falo também de inclusão, aqui eu não estou falando só de PCD, não estou falando só de pessoa com deficiência, a gente tem que entender a inclusão como um todo mesmo, né? Então, assim, expandir mesmo isso aí. E hoje eu fui percebendo isso, que eu falei das palestras que eu faço, fui percebendo a dificuldade hoje que a empresa tem, porque, como que eu faço isso? Como que eu falo aquilo? E aí foi onde a gente decidiu, vamos ajudar, então vamos abrir uma empresa que a gente possa trabalhar isso. Então, quem quiser aí, tiver interessado mais, pode me procurar através dos meus contatos, rede social, que eu teria o maior prazer da gente ajudar a conversar sobre isso. E essa empresa, ela ajuda outras empresas a fazer essa gestão inclusiva. Essa gestão inclusiva. Exatamente, né? Então, falando de PCD, vamos lá, é ajudar você, a empresa, a contratar as pessoas com deficiência. Nossa, isso é muito legal. Sim, porque eu tô falando aqui de um lado de uma pessoa com deficiência. Você sabia tem um dado, e é um dado assim, o que eu falei para você aqui, né? Eu estava estudando muito sobre isso. Então, de 10 deficientes, 7 não trabalham. E as empresas precisam contratar, porque elas têm uma cota, né? A partir de um... Mas eu acho que o que a gente tenta mostrar eu quero que você, empresa, pense muito além da cota. Sim, Elas têm essa obrigação. Isso. Mas ainda assim, claro. Às vezes tem uma dificuldade para contratar. Exato. E além dessa obrigação, para que elas possam fazer isso de uma forma que realmente contribua para os dois mundos, né? É isso. Então, assim, entendemos da cota, a gente vai trabalhar isso aí, mas eu quero que você, empresa, também entenda que é muito além disso. É você contratar, né, pela capacidade da pessoa. Vai muito além da deficiência, né? Sim. E aí você já vai estar cumprindo a cota, você já vai estar contratando um excelente profissional. Então,
É uma consultoria, vamos dizer, dar essa consultoria mesmo, falar, vamos fazer isso aqui, vamos partir para isso aqui, que você vai ver que realmente as coisas tendem a acontecer. E ajudar ali na prática, e ajudar na desenvolver prática, isso. aí a gente vem ajudando na prática, como que desenvolve, como que você faz, como que é. Então a gente tem, e eu tenho ficado muito feliz com esse trabalho, mais uma vez de propósito, né? Mais uma vez seguindo o propósito, mas nessa transição de carreira, né? Então eu tenho ficado muito feliz com o que a gente vem construindo aí, que realmente é algo que eu fui entendendo. Eu acho que a gente pode ajudar dessa maneira. E aí você trabalha junto ali com RH, com recrutamento e seleção? Pega mais ou menos esses dois, chega né? Chega junto ali, vamos dizer, chega junto com eles, trabalha em equipe mesmo. Então o RH sabe do que ele está precisando, né? E o recrutamento ali também entende, olha, nós precisamos dessa área aqui, vamos tentar buscar fazer isso. Aí, juntando a isso, é inevitável, você trabalha junto com educação, porque uma das coisas que a gente vem fazendo, a gente está criando já cursos técnicos para capacitar essas pessoas. Porque senão não adianta. Excelente. Então, olha que coisa legal, gente. Ó, eu vou pegar essa criança do instituto, a gente vai ensinar ela a nadar, esporte, tudo. De repente, ela vai falar, eu quero fazer isso. Pô, eu tenho um curso técnico para te ensinar aqui. Vem fazer esse curso técnico e eu já tenho uma empresa para você trabalhar. Essa é a cadeia, gente. Esporte, educação e saúde. E conseguir unir tudo isso, E você une né? isso, né? Então, é algo sensacional e que bom que está acontecendo, a gente vendo na prática o que a gente quer e pode fazer. E aí volta a falar, fica aqui meus contatos aí para me ajudar. Com certeza deve ter muita empresa precisando desse serviço. Sim, eu acredito nisso. Porque eu trabalhei dentro de empresa por bastante tempo, né? E assim, eu era a pessoa que às vezes tinha dificuldade para encontrar. Eu imagino, não, mas é muito difícil mesmo, tá? Não tô falando, mas e às vezes a gente precisava, e o que acontece? É aquilo que você falou, não é só para colocar aquela pessoa ali para dentro, mas para conseguir fazer com que aquilo seja realmente algo que vai funcionar para os dois lados. Exato, né? Isso. Eu acho que é isso que você falou, funcionar para os dois lados. É isso que a gente tenta mostrar, é isso que a gente tenta entender e trazer para a empresa, porque às vezes a empresa também fala, mas vai ser só por cota e ficar não. Vai ser muito além disso. E você vai ver o quanto o seu time vai crescer com isso. E quando isso dava certo, falando da prática, Legal. No sentido assim, né? Quando realmente ali a gente encontrava ou chegava até a gente, ou a gente buscava, e essa pessoa ali se encaixava realmente em algo, era muito tão legal, porque realmente... Aí, ó. Né, o negócio acontecia, era produtivo para a pessoa, era uma oportunidade. Um dos nossos cases é em São Paulo. A gente conseguiu ali, até posso falar o nome da empresa, Manzini. Ela precisava contratar 20 pessoas com deficiência, por exemplo. Aí a gente fez toda essa preparação, eu fiz uma palestra, então tem tudo isso. Fiz uma palestra, veio todo o nosso time, foi adequando ali. E a partir disso aí, depois disso, hoje já está com... quase um ano disso aí, eles já contrataram quase 15. Então, assim, olha que legal. Não conseguiam contratar nenhum. A partir desse nosso trabalho, eles conseguiram já contratar quase 15 pessoas com deficiência. E então, não simplesmente contratar, né? Ela tá no time, tá no time, tá fazendo parte. Ali. E é isso para mim é a inclusão, entendeu? Então, eu me sentir parte do time. Não adianta você também, isso para qualquer pessoa. Imagina você entrar numa empresa, vão te contratar ali e vão te deixar de lado. Eu não sinto parte disso. Eu não quero mais estar aqui. Agora, a partir do momento que você contrata e eu sinto que nós fazemos parte do mesmo time, vamos construir isso aqui. Sim, ela poder também usar as habilidades que ela tem. Exato. Né, desenvolver a carreira dela ali também. Eu costumo dizer assim, não tem só o esporte pro deficiente, tem o mundo pro deficiente. Sim. Então, assim, o que ele quer fazer. Hoje nós tem um projeto mundial, né, pelo Comitê Paralímpico Internacional, que é o We The 15. Somos 15. 15% da população mundial tem alguma deficiência. Isso é muito alto. A gente precisa de muito mais preparo para isso, né? Então, realmente muito mais inclusão. Muito mais. Então, assim, e se o dado que eu passei aqui, né, onde que estão? Então, vamos trazer isso aí, vamos resgatar e aí vamos usar o esporte para trazer essa pessoa com deficiência, para ela começar a sair de casa, para ela fazer alguma coisa e aí a gente começa a trabalhar com ela. E esse exemplo já faz com que às vezes a pessoa dê esse primeiro passo, né? Exato. Já sai de casa. Isso, sai de casa, vem com a gente.
Por isso que eu falei, vamos montar um instituto aqui e a gente traz toda essa metodologia. Muito legal. Sensacional. Daniel, agradeço muito, muito pela tua participação aqui. Eu tenho certeza que tem muita gente que vai poder se inspirar, que vai poder aí tirar várias lições, né, vários aprendizados de tudo isso. Independente se a pessoa quiser ir para a carreira do esporte, Exato. né? E Sim. se quiser mais ainda, né? Mais inspiração ainda. Mas mesmo que não seja, eu acho que é válido para qualquer, né? Para qualquer área da vida, para qualquer carreira, qualquer profissão. E o esporte nos ensina muito. Demais. Né? Então, eu até aconselho a todos a praticar o esporte. Não é questão de ser atleta aqui não, mas o esporte pode te ensinar. Eu falo isso porque é dos meus filhos. Eu coloco, hoje eles fazem um esporte coletivo e um individual. Uhum. O esporte vai ensinar muita criançada. Então, papais e mamães que estão aqui, ou você que é criança, cara, coloque seu filho para fazer, faça alguma atividade física. E se você não faz ainda, faça para cuidar de você, o bem-estar. Tem tudo isso, tá? Benefícios de você se movimentar. 30 minutos por dia tá ótimo, gente, mas faça alguma coisa. Porque isso também vai te ajudar. Quer ser produtivo? Faça atividade física. Vai te ajudar no dia a dia, no seu trabalho, você vai ser produtivo, vai pensar, vai dormir melhor, se alimente bem. Podia falar mais um podcast disso aqui, tá? Mas é isso, entendeu? Assunto para mais um podcast. Boa, fica aqui. Aí, ô diretor, fica aí, o combinado aí, beleza? Daniel, mas agradeço então imensamente mesmo. Foi, acredito assim, que muito rico. E com certeza que as pessoas... E assim, o bacana é que se as pessoas te procurarem ali na internet, elas vão encontrar mais um monte de coisa para se inspirar, mais um monte ainda, né? E eu acredito que é só realmente as pessoas entenderem, procurarem isso, né? Ter essa clareza. Exato, isso. E buscar, então, aplicar, cumprir seu propósito. Exatamente. Quero agradecer a oportunidade. Aprendeu. Obrigado pela oportunidade, foi muito bom. Eu espero voltar mesmo, então fica aí o combinado. Então tá certo. Muito, muito obrigada. Valeu, obrigado. Um abraço.